Olá, turminha do quinto ano. A nossa aula de história dessa semana é sobre pluralidade cultural no Brasil. A temática da pluralidade cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, as desigualdades socioeconômicas e a crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira. Apesar da discriminação, da injustiça e do preconceito que contradizem os princípios da dignidade, do respeito mútuo e da justiça, paradoxalmente, o Brasil tem produzido também experiências de convívio, reelaboração das culturas de origem, constituindo algo intangível que se tem chamado de brasilidade, que permite a cada um reconhecer-se como brasileiro. Por isso, no cenário mundial, o Brasil representa uma esperança de superação de fronteiras e de construção da relação de confiança na humanidade. A singularidade que permite essa esperança é dada por sua constituição histórica, peculiar no campo cultural. Reconhecer e valorizar a diversidade cultural é atuar sobre um dos mecanismos de discriminação e exclusão, entraves à plenitude da cidadania para todos e, portanto, para a própria nação. Gradativamente conquistou-se uma legislação antidiscriminatória, culminando com o estabelecimento na Constituição Federal de 1988 da discriminação racial como crime. Mas ainda há mecanismos de proteção e de promoção de identidades étnicas, como a garantia a todos do pleno exercício dos direitos culturais, assim como apoio e incentivo à valorização e difusão das manifestações culturais. O Brasil, por apresentar uma grande dimensão territorial, possui uma vasta diversidade cultural. Os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos foram os primeiros responsáveis pela disseminação cultural no Brasil. Em seguida, os imigrantes italianos, japoneses, alemães e árabes, entre outros, contribuíram para a diversidade cultural do Brasil. Aspectos como a culinária, danças, religião, são elementos que integram a cultura de um povo. As regiões brasileiras apresentam diferentes peculiaridades culturais. No Nordeste, a cultura é representada através de danças e festas, como o Bumba Meu Boi, Maracatu, Caboclinhos, Carnaval, Ciranda, Coco, Reisado, Frevo, Cavalhada e Capoeira. A culinária típica é representada pelo sarapatel, buchada de bode, peixes e frutos do mar, arroz doce, bolo de fubá cozido, bolo de massa de mandioca, broa de milho verde, pamonha, cocada, tapioca, pé de moleque, entre tantos outros. A cultura nordestina também está presente no artesanato de rendas. São inúmeros os povos nativos e os imigrantes que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes, europeus e asiáticos. Povos indígenas. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos, neste caso, os índios. Existem diversos grupos indígenas no país. Entre os principais estão Carajá, Bororó, Caigã e Yanomami. No passado, a população desses índios era de quase 2 milhões de pessoas. Povos africanos. Grupo humano que sofreu uma migração involuntária, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos XVI e XVIII. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo de cana-de-açúcar e do café. Imigrantes europeus e asiáticos. Os primeiros europeus a chegarem no Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes, europeus e também asiáticos.
Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos humanos europeus, destacam-se portugueses, espanhóis, italianos e alemães. Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar japoneses, sírios e libaneses. Tendo em vista essa diversidade de culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma grande mescla cultural, a qual promoveu uma riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos. Turminha, um forte abraço a todos. As dúvidas estão sendo tiradas durante a semana nas aulas pelo Meet. Até a próxima!